Mas o que é isso? Preciso de um espelho. Rápido. De pelo menos 90 centímetros. Anda! Agora! Suspendam sobre a cama. Amarrem aquela ponta. Hennessy, por cima. Fechem os olhos. E o que quer que aconteça, não olhem. Apareça! Dê um sorriso nojento. Para o seu chefe. Puxem! Olá, Legião do Terror, tudo bem com vocês? E aí, que acharam dessa cena do filme Constantine? É demais, não é mesmo? Com certeza você e muitas pessoas têm espelhos dentro de casa. Você acredita que ele pode ser um portal para um outro mundo? Bom, eu vou te contar não sobre o filme Constantine, mas sobre outros 2 filmes cuja temática é uma maldição de espelho. Continua ligadinho que depois da vinheta eu já te mostro. Todos nós temos espelho em casa, não é mesmo? E algumas pessoas costumam ter, além dos espelhos, superstições sobre eles. Por exemplo, em dias de chuva, costumam cobrir os espelhos com uma toalha. Ou outras pessoas costumam deixar um espelho grande voltado para a porta, para que qualquer pessoa que entre com inveja ou alguma energia ruim possa refletir para ela mesma e não ficar na casa. E ainda outros que dizem que não é bom dormir com um espelho voltado para a sua cama. Na verdade, essas crendices são raízes de religiões e crenças muito antigas. Por exemplo, assim como nós vimos nesse filme Constantine, de fato, há pessoas que acreditam que os espelhos são portais e que é capaz de alguém invocar alguma entidade de um espelho. Como assim? Bom, algumas pessoas que têm mediunidade ou são videntes podem confirmar histórias sobre isso. Se liga nessa história aí que a vidente Vandinha contou no canal do Daniel Pires. Um exemplo, eu tô agora numa casa nova, né? E essa casa já tinha alguns espelhos, né? E o meu filho comentou, mamãe, você não vai limpar os espelhos? Eu falei, Ju, hoje não, mas segunda-feira eu faço isso com o tempo. Aí, nesse dia, meu filho não dormiu à noite. Mediunidade incrível, incrível. Aí eu acordei de madrugada, era 1h30, eu falei, Ju, o que você tá fazendo? Mamãe, você me desculpa, não vai dar pra esperar segunda-feira. Eu tô recebendo visitas no meu quarto que a gente vai ter que fechar esses portais. Por conta dos espelhos? Espelhos imensos, né? Espelhos grandes. E tá lá o Ju limpando de madrugada. Aí na vidência, um dos espelhos, ele falou assim, mamãe, você pode agora ver na vidência? Eu sei que você tá cansada, mas dá uma olhada pra mim na vidência, esses 2 espelhos. Ele não tem vidência, mas ele foi em 2 espelhos tiro certeiro. Um espelho tinha muitas mágoas,
muitas lágrimas e muito sofrimento. Então ali tinha 2 espíritos, né, que chorava muito, muito, muito. Aí, quando eu descrevi um deles, o Ju, então a senhora pede para ele se encaminhar, mamãe, porque isso é exatamente o que estava no meu quarto. Ele viu ou ele pressentiu o espírito chorando? O Ju não tem evidência. O Ju consegue sentir a presença do espírito e descrever ele para você. Entendi. Aí no dia seguinte, falei, Ju, vamos matar a nossa curiosidade humana. Vamos procurar a corretora aqui, ligar que também mora. Nossa. Quem morou? Mas antes dela descrever quem, vamos descrever quem a gente viu, se ela conhece. Tá. Eu peguei e descrevi, né? Li, você viu fulano assim, assim, assado? Ah, é o antigo morador, só que ele faleceu. Nós combinamos, eu e Ju. Falei, Ju, vamos chamar a Li aqui, que ela deve saber o histórico da casa. E eu falei, aí eu descrevi o senhor e a senhora que eu tinha visto, e o Ju também. O senhor, literalmente, eu descrevi ele inteirinho. Aí ela, esse senhor que se você descreve é o antigo dono. Ela falou assim, não, mas ele faleceu, viu? Falei, aham. Então, o espelho é bom ter o cuidado de limpar, expurgar, porque é batata. Fica com as cargas, tanto positiva quanto negativas. E aí, gente? O que acharam? Será que é verdade isso? Bom, o filme que nós vamos falar hoje é da temática sobre espelhos com espíritos. E é da série 2 filmes em um nome. Nós vamos falar sobre o filme A Dama do Espelho e a Maldição do Espelho. Mas espera aí, Jota. Não são 2 filmes e um nome? Sim, é que na verdade esses filmes são de uma produção russa. E o nome russo é Pikovaya Dama, que em inglês é Queen of Spades. Na verdade, a Rainha de Espadas. Trata-se de uma lenda russa sobre um espírito feminino que é invocado em um espelho. O primeiro filme, A Dama do Espelho, ele é de 2015 e, como uma produção russa, ele fala sobre essa lenda da entidade de um espelho e que ela pode ser conjurada da seguinte forma. Na verdade, é isso que os adolescentes já fazem no início do filme. Eles pegam um batom, desenham uma porta nesse espelho e uma pequena escada abaixo dessa porta, simbolizando o caminho para a Dama de Espadas descer até o nosso mundo. Quando esse grupo de jovens começa a fazer isso, eles de fato conseguem invocar, ou ao menos chamar a atenção da Dama de Espadas. Como se invoca essa mulher? Você pega um batom e desenha uma porta no meio do espelho e uma escada para essa porta. Acende uma vela e fala 3 vezes: Dama de Espadas, apareça. Anya, você tá afim de tentar? Não, eu tô fora. É a mais corajosa. Agora desenha. Vai, esse é o trato, Anya. Eu não quero. Por acaso tá com medo? Dama de Espadas, apareça. Mais alto. Dama de Espadas, apareça. Dama de Espadas, apareça. Que medo. Pessoal, ouvi alguma coisa.
Ana, a menina principal, começa a ficar muito perturbada, tendo pesadelos horríveis. Porém, isso acontece justamente na ocasião em que seus pais estão passando pela separação no casamento. E eles acabam achando que isso pode, de alguma forma, ter mexido com ela. O que eles não imaginavam é que ela estava realmente invocando um espírito do espelho. Com o desenrolar do filme, os pais tentam então fazer essa mesma invocação, a fim de que a Dama do Espelho seja capturada e a sua filha Ana possa ser livrada da possessão que a toma. Já o filme de 2019, A Maldição do Espelho, ele possui os mesmos nomes em russo e inglês, Pickovaya Dama e Queen of Spades. Só que desta vez a história é outra, mas a entidade é a mesma, a Rainha de Espadas. Porém, eu, na minha opinião, achei esse filme mais bem elaborado e com sustos mais construídos. Até a fotografia desse filme é mais bonita. O filme já começa com uma cena bem chocante. A mãe está viajando de carro com seus 2 filhos, um menino pequeno e uma adolescente, quando eles sofrem um acidente. A mãe morre e os seus filhos vão parar numa espécie de internato. Entretanto, é neste lugar que essa adolescente, junto com outros jovens, passam como uma brincadeira a invocar a Rainha de Espadas. E cada um tem um desejo a fazer para ela. Muitos desses desejos são meras bobagens. Eles estão às vezes até de deboche para com essa entidade, ou suposta entidade. Só que o que eles não contavam é que os seus desejos, por mais absurdos que tenham sido, começam a se realizar, e de formas que eles não imaginavam. A escola foi recentemente inaugurada, mas hoje podemos dizer que é um dos melhores internatos particulares. Tá bom, prestem atenção. Vocês não devem passar daqui. O prédio está sendo reformado. Este é um edifício histórico do século XIX. Gente, olha. Tudo isso é pra invocar a Rainha de Espadas. Vamos invocá-la. A primeira proprietária daqui foi a Condessa Obolenskaya. Ela assassinou 19 crianças em 2 anos. Rainha de Espadas. Rainha de Espadas. Rainha de Espadas. Mãe? Deixa eu ver. Não toca nisso! Cuidado com o que deseja. A Maldição do Espelho. Mas o menino, o filho da mãe que morreu, começa a ver o espírito dela. Mas será que é o espírito dela ou é o espírito da Dama do Espelho? E como é que a dama vai atender os pedidos daqueles jovens? Bom, o filme vai tratar justamente disso e como eles vão tentar conseguir se livrar da influência dessa entidade. Mas a questão é, filmes que tratam sobre essa temática, de onde surgiu? Nós sabemos que muitas civilizações já possuíam espelhos, muitos deles de metal, a fim de poderem ver a si mesmos. Mas uma das pessoas mais famosas que continha um espelho, conhecido como espelho negro, espelho mágico, era John Dee. John Dee, ele era um matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo e conselheiro da Rainha Elizabeth I, a Rainha da Inglaterra. No século XVI, ele possuía um espelho negro de obsidiana, que é uma pedra. E, segundo teorias, este espelho teria vindo do México, lá dos astecas. Recentemente foi confirmada essa hipótese, que sim, o espelho negro, que hoje está no Museu Britânico de Londres, que era de John Dee, ele de fato era dos astecas. E John Dee, juntamente com o seu amigo Edward Kelly, eles invocavam não apenas espíritos, mas também anjos.
E na verdade eles foram os criadores do sistema mágico chamado Enochiano. Mas isso de usar espelhos como portais místicos, será verdade? Bom, nós estamos rodeados de espelhos por todos os lugares. E alguns são considerados espelhos negros. Por exemplo, a tela do seu celular é um espelho negro quando está desligado. A sua própria televisão também é. Outras pessoas usam uma bacia com água a fim de se conectar com o suposto espírito do espelho. Tá a fim de experimentar isso? Eu vou lhe mostrar um espelho que eu tenho. Esse aqui é o meu, pessoal. Comprei da página Horror Commerce, né? É um tipo de espelho negro. Mas você pode fazer o seu próprio espelho negro. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo alguns links sobre como você fazer o seu espelho e consagrá-lo. Mas Jota, para que serve esse tipo de coisa? Não é perigoso? Bom, perigoso pode ser dependendo da fonte que lhe ensina. Eu vou sugerir 3 pessoas aqui que têm bastante conhecimento sobre isso, que é o Wagner Périco, a Chris Morgan e também o Frater, que é o professor principal, né, o dono da Ordem do Lótus Negro. E a adivinhação pelo espelho. Você pode fazer isso ou tentar se conectar com um tipo de espírito. A técnica costuma ser de fixar o olhar no espelho, mas entre você e o espelho, num ambiente totalmente escuro, você acende uma vela, para que aí assim você comece aos poucos ver imagens no espelho. Isso acontece porque quando você está num ambiente escuro, silencioso, com uma vela acesa na sua frente e logo após essa vela o espelho, você passa a fixar a atenção na chama da vela e não pisca os olhos, por mais cansada que fique a sua visão. Isso faz com que seu subconsciente lhe transmita imagens. E muitas pessoas justamente usam como uma forma de adivinhação, fazem perguntas e deixam com que as imagens apareçam no espelho. Outros fazem numa bacia de água. Mas, se você quer realmente aprender essas técnicas, depois de ver esses 2 filmes, A Dama do Espelho e A Maldição do Espelho, segue os links aqui de baixo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E não esquece, curte o J Sobrenatural, compartilhe e se inscreva no canal, porque quando chegarmos a 1000 inscritos, vamos ter um brinde. Vou sortear um livro do casal Ed e Lorraine Warren. Pô, gente, dá aquela força que antes de setembro eu quero sortear esse livro. Afinal, é no início de setembro que vai ter o Invocação do Mal 4. E aí vamos ter muitas coisas para comentar. Então, me segue lá, olhe seus espelhos e cuidado com os espíritos que há nele.